Me chamo Lucas Silva. A minha história não é bonita, nem cheia de sorte, muito menos uma história de conto de fadas. É a história de um homem que se perdeu nas trevas, se afundou na miséria, morreu e, por um milagre que a minha mente ainda tenta processar, voltou. Eu não estou aqui para te contar uma história de fantasia ou para te assustar. Estou aqui para te dar um testemunho real, um aviso e a chance de entender o que eu vi e o que aprendi. Por muito tempo, a minha vida foi um turbilhão de escolhas erradas, de vazios que eu tentei preencher com o que o mundo me oferecia. Aos 15 anos, a minha curiosidade me levou para as drogas. A princípio, era só uma brincadeira de fim de semana, mas logo se tornou um vício, uma dependência que consumiu minha alma e me levou a fazer pactos que eu nunca pensei que faria. As drogas eram a porta de entrada para um mundo sombrio, onde eu comecei a me envolver com feitiçaria, rituais e tudo que prometia poder e prazer momentâneo. Eu me afundei em uma espiral de perdição, onde o mal se tornou meu companheiro e a escuridão minha única morada. Eu não me via mais como o Lucas que um dia teve esperança, mas sim como um escravo das trevas, sem forças para lutar, sem vontade de viver. Eu me tornei um viciado, um criminoso e, o pior de tudo, um homem que vendeu sua alma por algo que não durou. Meu vício me levou a um ponto onde eu não tinha mais para onde correr. Eu estava no fundo do poço, com a morte na minha porta. Eu me lembro de uma noite em que eu estava sob o efeito de uma dose pesada de drogas. Eu estava sozinho, em uma rua deserta, com o coração acelerado e a mente em colapso. Foi quando senti algo diferente, algo que não era o efeito das drogas. Foi uma presença sobrenatural. Uma sensação de que o meu corpo estava sendo puxado para fora, para um lugar que eu não conhecia. Foi o momento em que eu morri, e o meu espírito foi para um lugar de tormento, um lugar de dor e desespero que a minha mente não consegue apagar. O que eu vi lá, o que eu senti, é a razão pela qual eu estou aqui. Eu vi coisas que a Bíblia descreve, eu senti o fogo que não se apaga, eu senti a dor de uma alma perdida. Essa história não é sobre um homem que se salvou sozinho. É sobre a misericórdia de Deus, a sua intervenção sobrenatural na vida de um homem que não tinha mais salvação. O que eu vi no inferno e a forma como eu voltei é o maior testemunho de que Deus existe e que Ele é o único que pode te libertar das garras do mal. Eu não estou aqui para te dar um sermão, mas sim para te dar um aviso. O mundo espiritual é real e as escolhas que fazemos hoje têm consequências eternas. A minha jornada é a prova de que não importa o quão fundo você tenha caído, o amor de Deus é capaz de te alcançar, te resgatar e te dar uma nova vida. Fique comigo, e eu vou te contar a história de um homem que morreu, viu o inferno e voltou para contar. Meus pais eram pessoas boas, mas a fé deles era algo superficial, guardada para domingos de missa e festas religiosas. A oração em casa era rara, a Bíblia era um objeto decorativo na estante, e as conversas sobre o mundo espiritual eram inexistentes. Eu cresci ouvindo sobre um Deus distante, um Deus que se manifestava apenas em imagens de gesso e cânticos decorados. Aos poucos, essa fé fraca se esvaiu, deixando um imenso vazio em meu coração. Eu me sentia perdido, sem rumo, e com uma sede insaciável de algo mais. Eu via as pessoas ao meu redor buscando o prazer em coisas efêmeras, em festas, em relacionamentos vazios, mas nada disso me preenchia. Eu sentia que havia algo a mais, algo por trás do véu da nossa realidade, e a minha curiosidade me impulsionava a buscar essas respostas em lugares perigosos. O meu primeiro contato com o mundo das trevas foi através de um amigo de infância. Ele tinha uma curiosidade semelhante à minha, mas a nossa busca não era por Deus, e sim por poder, por conhecimento oculto. Começamos com algo inocente, como jogos de tabuleiro com temas de bruxaria e filmes de terror, mas logo isso se tornou algo mais sério.
Eu me lembro de uma noite em que ele me convidou para uma sessão de Ouija, o famoso jogo do copo. A princípio, eu estava cético, mas o que aconteceu naquela noite mudou a minha vida para sempre. O copo começou a se mover com uma força sobrenatural, e as respostas que ele nos dava eram assustadoramente precisas. Eu senti uma energia pesada, uma presença maligna que me preencheu e me deu um calafrio na espinha. Naquela noite, eu entendi que o mundo espiritual era real e que havia forças além da nossa compreensão. O que começou como uma brincadeira inocente se tornou uma porta aberta para o mal. Eu comecei a pesquisar sobre feitiçaria, rituais e tudo que prometia poder e conhecimento. A minha sede por respostas me levou a ler livros antigos, a buscar informações em lugares obscuros da internet e a me conectar com pessoas que se envolviam com o mundo das trevas. Eu comecei a praticar rituais simples, a invocar espíritos e a fazer pactos para obter favores e poderes. Eu me tornei um escravo dessa busca, e a minha vida se tornou um ciclo de rituais, de noites em claro em busca de poder e de prazer momentâneo. Eu me lembro de um ritual em que eu precisei sacrificar um animal, e o sangue se tornou o meu símbolo de pacto com as trevas. A cada ritual, a cada pacto, eu sentia que me afastava cada vez mais da luz e que me aprofundava cada vez mais na escuridão. Eu não percebia, mas a minha alma estava sendo vendida pedaço por pedaço para um ser que não tinha piedade nem compaixão. A atmosfera mudou drasticamente. O ar ficou pesado, o frio penetrante, e uma voz sussurrou em meu ouvido, prometendo poder e conhecimento em troca da minha adoração. Essa voz não era apenas um som, era uma presença maligna que me preenchia, me dava uma sensação de euforia e controle. Eu não estava mais buscando apenas respostas, eu estava sedento por poder, por controle sobre o mundo espiritual. Eu me tornei um sacerdote das trevas, alguém que mediava o contato entre os vivos e o mundo demoníaco. O mais assustador não era o que eu fazia, mas o que eu descobria. Eu comecei a ter visões, a ver o mundo espiritual operando nas sombras. Eu via demônios em casas, influenciando famílias, causando discórdia, doenças e vícios. Eu os via rastejando nas paredes de quartos, sussurrando mentiras nos ouvidos de pessoas, cegando-as para a verdade. Eu vi como eles se alimentam do medo, da tristeza e do pecado. Eles não são seres mitológicos, são reais. E a sua atuação é calculada, sutil e devastadora. Eu percebi que a falta de fé, a falta de oração e o vazio espiritual das pessoas eram portas abertas para a atuação do mal. Eles me ensinaram que o poder espiritual está no jejum e na oração. Eles me mostraram que o jejum não é apenas uma prática cristã, é uma ferramenta universal de poder espiritual. No satanismo, eu jejuava para obter poder, para ter contato com as entidades demoníacas, para enfraquecer o meu corpo e abrir a minha mente para as revelações demoníacas. Eu vi como o jejum me dava uma clareza espiritual sobrenatural, como me conectava mais com o mundo das trevas e me tornava mais sensível às suas influências. Eu me lembro de uma entidade demoníaca me dizendo que o jejum era a arma mais poderosa que o diabo tinha para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Mas, ao mesmo tempo, ele me alertava para o jejum cristão, dizendo que era a arma mais poderosa que o cristão tinha para se proteger e se fortalecer contra o mal. Eu me envolvi em rituais que me levaram a usar sangue, a fazer sacrifícios e a invocar demônios para me darem poder e prazer momentâneo. Eu me lembro de uma noite em que eu estava em um cemitério, com a mente completamente submersa nas trevas, e eu me deparei com uma cena que me chocou profundamente. Eu vi uma mulher ajoelhada em uma sepultura, chorando e orando. Eu vi um demônio rastejando em volta dela, tentando tocar o seu espírito, mas não conseguindo. Eu vi um escudo de luz, uma barreira de proteção que a oração e o jejum daquela mulher criavam.
Naquele momento, eu entendi a diferença entre o jejum que eu praticava e o jejum que aquela mulher praticava. O meu jejum me conectava com a escuridão, com a perdição. O jejum dela a conectava com a luz, com a salvação. O meu ponto de virada, o momento em que a luz rompeu a escuridão, aconteceu durante o ritual mais importante do meu calendário ocultista. Era o ápice da minha devoção ao mal. Um ritual de invocação em que eu prometia entregar mais da minha vida e da minha alma em troca de um poder ainda maior. A cena era macabra, o círculo no chão, os símbolos satânicos, o cheiro de incenso misturado com algo putrefato. Eu estava no auge da minha performance, recitando as invocações em línguas desconhecidas, sentindo a energia maligna pulsar ao meu redor. A escuridão era palpável, e eu me sentia mais poderoso do que nunca. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma luz que eu nunca havia visto, começou a brilhar do alto. Não era uma luz comum, era uma luz que quebrava a escuridão, que a consumia, que a dissipava como a neblina se dissipa com o nascer do sol. A presença que acompanhava essa luz era indescritível. Não era a presença pesada e fria dos demônios que eu conhecia, mas sim uma presença quente, amorosa e poderosa. A minha mente, acostumada com o medo, o ódio e a perdição, não conseguia processar aquela sensação. O círculo de proteção que eu havia desenhado começou a rachar, a fumaça do incenso se dissipou e os demônios que estavam ao meu redor fugiram, gritando de terror. Eu ouvi uma voz que não falava, mas que me preenchia, que falava diretamente ao meu espírito. Lucas, por que você me persegue? Eu te amo e eu vim te resgatar. A voz era tão poderosa, tão cheia de amor, que eu desabei. O meu corpo, acostumado com a adoração de demônios, não conseguia se sustentar na presença daquele ser de luz. Eu me lembro de uma batalha espiritual que se travou dentro de mim. O mal que me possuía se debatia, gritava, me puxava para a escuridão, me dizia que eu era deles, que não havia salvação para mim. Mas a voz de Deus, era mais forte. Ela me dizia que o meu passado não me definia, que o meu futuro pertencia a Ele e que o sangue de Jesus era capaz de me limpar de todo o mal que eu havia feito. Foi um confronto de titãs dentro de mim, a escuridão contra a luz, o ódio contra o amor. Eu me lembro de fechar os olhos e ver um relâmpago de luz que cortava a escuridão, uma imagem de Jesus na cruz, com a sua mão estendida para mim. Foi um momento de clareza, de revelação. Eu entendi que o mal que eu adorava não era um ser de poder, mas sim um ser de ódio e perdição, e que o amor de Deus era o único poder capaz de me libertar. A luz de Cristo confrontou as trevas que me possuíam, e o resultado foi uma dor imensa, mas também uma libertação sem igual. Eu caí no chão, chorando, pedindo perdão, me arrependendo de todo o mal que eu havia feito. Foi o momento em que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Foi um confronto espiritual que me marcou para sempre e me mostrou que o nosso Deus não é um Deus de imagens, mas um Deus de poder, de amor e de salvação. A voz de Deus havia me quebrado, mas agora eu precisava de ajuda para me reconstruir. A minha primeira e única opção era ir para uma igreja, o lugar que eu, como sacerdote das trevas, havia desprezado por tanto tempo. A minha chegada lá foi constrangedora. Eu estava com roupas sujas, o meu corpo cheirava a drogas e a minha alma estava marcada pelo pecado. Eu me lembro de um pastor, um homem de idade, com uma barba branca e um olhar de compaixão, que me recebeu sem julgamento. Ele não me perguntou sobre o meu passado, mas sim sobre o meu presente, o que eu sentia, o que eu buscava, o que a voz de Deus havia me dito. Foi durante uma oração que o pastor fez por mim que a verdadeira libertação começou. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu senti um calor, uma energia que queimava a minha pele, mas que ao mesmo tempo me dava uma sensação de paz. O pastor, com a voz cheia de autoridade, começou a clamar o nome de Jesus. A cada palavra, a cada frase que ele pronunciava, eu sentia o mal se debatendo dentro de mim.
Eu comecei a chorar, a gritar, a me contorcer no chão. As minhas entranhas se reviravam e eu senti uma força maligna, uma presença demoníaca sendo arrancada do meu corpo. Foi uma batalha espiritual real, um confronto entre a luz e a escuridão que se manifestava no meu corpo. Eu me lembro de uma voz demoníaca que falava através de mim, gritando que eu era deles, que eles não me soltariam. Mas o pastor não se intimidou. Ele continuou a clamar o nome de Jesus, a invocar o sangue de Jesus, e a cada palavra, a cada ato de fé, o mal se enfraquecia, se debatia e se desesperava. O momento mais marcante foi quando ele disse: "No nome de Jesus, eu ordeno que saia de Lucas. O sangue de Jesus tem poder para te queimar e te aprisionar no abismo." Naquele momento, eu senti uma força me empurrando para cima e uma sensação de vazio, de leveza, de paz me preencheu. O mal havia saído de mim e eu estava livre. Eu chorei, não de dor ou de desespero, mas de alívio e de gratidão. O sangue de Jesus, que eu havia desprezado por tanto tempo, se tornou a minha libertação. O seu nome, que eu havia usado para blasfemar, se tornou o meu refúgio e a minha fortaleza. A minha transformação não foi imediata. Eu saí da igreja livre do mal, mas ainda com a minha mente e o meu corpo viciados. O processo de desintoxicação foi doloroso, com abstinência, alucinações e a tentação de voltar para o que eu conhecia. Mas dessa vez eu não estava sozinho. O pastor, o meu novo irmão em Cristo, me ajudou, me discipulou e me ensinou a ler a Bíblia, a orar e a jejuar. A minha conversão foi um processo de morte e ressurreição, de abandonar o meu passado e de abraçar o meu futuro em Cristo. O que eu aprendi nessa jornada é que a libertação não é um evento, mas um processo, e que a conversão é uma escolha diária de seguir a Jesus, de amar a Ele e de servi-lo com todo o meu coração. Eu sentia um desejo profundo de voltar às drogas, de me afogar novamente na miséria, de abandonar a fé. As perseguições também vieram. Antigos amigos me ligavam, me convidavam para festas, me caçoavam por ter me tornado um crente. A minha mente era um campo de batalha, com vozes que me diziam que eu era fraco, que eu não merecia o perdão de Deus, que eu não era digno da salvação. A luta era real e eu sabia que não podia vencê-la sozinho. Foi aí que o discipulado se tornou a minha âncora. O pastor, o mesmo que me libertou, me ensinou a me alimentar da palavra de Deus. Ele me mostrou que a oração não é um monólogo, mas um diálogo com o nosso Pai. Ele me ensinou sobre a santificação, sobre a importância de renunciar ao pecado, de morrer para a carne e de viver para o Espírito. Foi um processo doloroso de desaprender os velhos hábitos e de aprender a viver uma nova vida em Cristo. A minha mente, que antes estava programada para o mal, agora estava sendo renovada pela palavra de Deus. A minha boca, que antes estava acostumada a blasfemar, agora estava sendo usada para louvar a Deus. E foi nesse processo que eu entendi a importância do jejum e da autoridade espiritual. O pastor me disse: "Lucas, você viu o poder do jejum nas trevas, agora você vai ver o poder do jejum na luz." Ele me ensinou que o jejum não é apenas uma renúncia de comida, mas uma renúncia da carne, uma forma de fortalecer o nosso espírito para a batalha espiritual. Ele me disse que o jejum é uma arma poderosa para quebrar as cadeias do pecado, para nos aproximar de Deus, para nos dar clareza espiritual e para nos proteger das investidas do diabo. Eu, que vi o inferno tremer com o jejum dos satanistas, agora via o céu se abrir com o jejum dos cristãos. Eu vivi isso e posso te dizer com toda a autoridade espiritual que Deus me deu: a sua vida não é um acidente, e as batalhas que você enfrenta não são apenas psicológicas ou emocionais. Elas são espirituais. O diabo que eu vi de perto não tem poder sobre você se você estiver em Cristo.
mas ele vai te atacar, vai te tentar, vai te perseguir. Por isso você precisa estar vigilante, precisa orar sem cessar, precisa se alimentar da palavra de Deus e precisa jejuar. O jejum não é opcional. É uma arma de guerra espiritual. O inferno treme quando um cristão jejua, e o diabo não pode tocar um cristão que jejua e que ora. Eu vivi isso, e a minha vida é a prova viva de que a vitória está em Cristo. Eu vi com os meus próprios olhos como o diabo opera, como ele arma suas ciladas e como ele usa o jejum para fortalecer os seus seguidores. Mas ao mesmo tempo, eu vi como Deus opera, como ele usa o jejum e a oração para fortalecer os seus filhos e para destruir as fortalezas do inimigo. O jejum não é apenas uma prática religiosa, mas uma arma espiritual que tem o poder de quebrar cadeias, de abrir portas e de nos conectar com o poder de Deus. Eu que vi o diabo se alegrar com o jejum dos seus seguidores, agora vejo o inferno tremer quando um cristão se ajoelha em oração e jejum. Eu aprendi que o jejum tem o poder de destruir fortalezas porque ele enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. A nossa carne, os nossos desejos, os nossos vícios são como muros que nos separam de Deus. Quando jejuamos, nós quebramos esses muros, nós renunciamos à carne e nos voltamos para o Espírito. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta, nos dá clareza espiritual e nos revela a sua vontade. Eu vi como o diabo se apoderava de mim quando a minha carne estava forte, quando eu me entregava aos meus desejos e aos meus vícios. Mas quando eu jejuava, eu sentia a presença de Deus me preenchendo, me dando forças para lutar, para resistir e para vencer. A Bíblia nos diz em Mateus 17:21, que certos tipos de demônios não saem senão por meio de oração e jejum. Eu que vi demônios operando de perto, posso te dizer que essa verdade é real. O jejum, aliado à oração, é a ferramenta que nos dá autoridade espiritual para expulsar o mal, para quebrar as cadeias do pecado e para libertar os cativos. O diabo não teme a nossa religião. Ele não teme as nossas palavras, mas ele teme a nossa autoridade em Cristo, que se manifesta através do jejum e da oração. A minha vida é a prova viva de que o jejum é a chave que abre a porta do poder de Deus e fecha a porta da atuação do mal. Eu sei que muitos cristãos negligenciam o jejum, o veem como uma prática antiga ou como algo que não é mais necessário. Mas eu te digo, se até o diabo entende o poder do jejum e o usa para o mal, por que você, que é filho de Deus, vai ignorar essa arma poderosa? O jejum é a nossa arma de guerra, a nossa forma de nos posicionarmos no mundo espiritual e de declararmos a nossa vitória em Cristo. Eu te desafio a jejuar, a orar, a se santificar, a se voltar para Deus com todo o seu coração, a buscar a sua presença e a sua vontade para a sua vida. O inferno treme quando um cristão jejua, e você vai continuar fraco ou vai se posicionar. Talvez a sua batalha seja invisível, silenciosa. Talvez você esteja vivendo um vazio existencial, um desespero que as festas, os relacionamentos ou o sucesso não conseguem preencher. Talvez você esteja se sentindo atacado, sem forças para orar, sem vontade de ler a Bíblia e a sua fé esteja se esvaindo. Eu te digo com toda a minha experiência, eu sei o que você está sentindo. Eu estive do outro lado. Eu vivi o desespero e a perdição, e eu sei o que é ter a alma cativa e o coração vazio. Mas eu também sei o que é ser livre, o que é ter a alma cheia de Deus e o coração transbordando de amor. O que me tirou da escuridão não foi a minha força, a minha inteligência ou a minha vontade. O que me salvou foi a misericórdia de Deus, o seu amor incondicional. A minha história é a prova de que não importa o quão fundo você tenha caído, o quão suja a sua vida esteja, o quão distante você se sinta de Deus, o seu amor é capaz de te alcançar, te resgatar e te dar uma nova vida. Não importa o que você tenha feito, o seu passado não te define. O seu futuro, sim, pode ser escrito por Deus. Eu te faço um apelo.
não como um pregador, mas como um irmão que viu o inferno e voltou. Não ignore os ataques espirituais. Se você sente que está sendo atacado, não ignore isso. Se o seu coração te diz para se levantar, para lutar, para buscar a Deus, não se cale. A sua vida é uma guerra espiritual e você precisa lutar para vencer. A sua arma é o jejum, a sua fortaleza é a oração e o seu refúgio é a palavra de Deus. Se você se sente fraco, se você está sem forças para lutar, se você está cansado de viver na perdição, o meu convite para você é o seguinte: se levante, se posicione. Você vai continuar fraco ou vai se posicionar? Hoje é o dia de você se levantar espiritualmente. É o dia de você buscar a Deus com todo o seu coração, de se arrepender dos seus pecados e de se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. O inferno treme quando um cristão se arrepende e o céu se alegra. O que está te impedindo de buscar a Deus com tudo? O que está te prendendo na escuridão? Eu te garanto que, não importa o que seja, Jesus tem o poder de te libertar. A minha vida é a prova viva de que o amor de Deus é a única coisa que pode preencher o vazio da nossa alma e nos dar a verdadeira paz. Volte-se para Jesus. O sangue dele tem poder.